Banco do Brasil exerce funções tanto de agente financeiro do governo federal quanto de banco comercial, principal instrumento de repasse de verbas do BNDES para o meio produtivo, tanto industrial como para agricultura e pecuária, além de financiar a casa própria e compra de automóvel, máquinas e equipamentos. Além dessas funções, inclui-se em suas atividades a prestação de serviço de compensação de cheques e outros papéis, receber pagamentos em nome do Banco Central, realizar operações cambiais por conta própria e por conta do Banco Central, dar execução à política comercial exterior, adquirindo e financiando estoques de produtos exportáveis. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. É uma autarquia vinculada ao Ministério do Planejamento, é o principal órgão de execução da política de investimento do governo federal, junto com outras empresas a ela afiliadas, como o FINAME, que é a Agência Especial de Financiamento Industrial, que tem como finalidade básica financiar a compra de máquinas e equipamentos, e o BNDES Participações, o BNDESPAR, que se destina a apoiar a capitalização da empresa nacional, investe em participações de outras empresas. Legalmente, o BNDES não é um banco de desenvolvimento, ele é uma empresa pública federal, de acordo com a Resolução 394 de 76. Cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito observam, além da legislação e normas do sistema financeiro, a Lei 5.764 de 71, que define a política nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. Atuando tanto no setor rural quanto no urbano, as cooperativas de crédito podem se originar da associação de funcionários de uma mesma empresa ou grupos de empresas, de profissionais de determinado segmento, de empresários ou mesmo adotar a livre admissão de associados em uma área determinada de atuação sob certas condições. Os eventuais lucros auferidos com as suas operações, prestação de serviço e oferecimento de crédito aos cooperados, são repartidos entre os associados. As cooperativas de crédito devem adotar obrigatoriamente em sua denominação social a expressão cooperativa, vedada a utilização da palavra banco. Devem possuir o número mínimo de 20 cooperados e adequar sua área de ação às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços. Estão autorizados a realizar operações de captação por meio de depósitos à vista e a prazo somente de associados, de empréstimos, repasses e refinanciamentos de outras entidades financeiras e de doações. Podem conceder créditos somente a associados por meio de desconto de títulos, empréstimos, financiamentos e realizar aplicações de recursos no mercado financeiro, de acordo com a Resolução 3.106 de 2003. Parte dos recursos captados em depósitos é obrigatoriamente recolhida ao Banco Central, constituindo a reserva matemática. Associações de poupança e empréstimo. Suas operações ativas são basicamente direcionadas ao mercado imobiliário e ao sistema financeiro da habitação. As operações passivas são constituídas de emissão de letras e cédulas hipotecárias, depósitos de caderneta e poupança, depósitos interfinanceiros e empréstimos externos. Os depositantes dessas entidades são considerados acionistas da associação e por isso não recebem rendimentos, mas dividendos. Os recursos dos depositantes são, assim, classificados no patrimônio líquido da associação e não no passivo exigível, de acordo com a resolução do Conselho Monetário Nacional, número 52 de 1967. Portanto, as associações de poupança e empréstimo são constituídas sob a forma de sociedade civil, sendo de propriedade comum de seus associados. Companhias hipotecárias.
As principais operações passivas são letras hipotecárias, debêntures, empréstimos e financiamentos no país e no exterior. As principais operações ativas são financiamentos imobiliários, residenciais ou comerciais, aquisição de créditos hipotecários, refinanciamento de créditos hipotecários e repasses de recursos para financiamentos imobiliários. Tais entidades têm como operações especiais a administração de créditos hipotecários de terceiros e de fundos de investimento imobiliário. A regulamentação das companhias hipotecárias é feita pela Resolução CMN do Conselho Monetário Nacional 2122 de 94. Caixas econômicas. Podem ser federais e estaduais, além de servirem como banco comercial, têm uma função especial de repasse de verbas públicas para créditos imobiliários e depósitos em caderneta de poupança. Atualmente não temos em atuação, em atividade, nenhuma caixa econômica estadual, porém a regulamentação ainda mantém ativa esse tipo de entidade. Bancos e companhias de desenvolvimento. Podem ser regionais e estaduais. Possuem funções semelhantes ao BNDES, mas com área de atuação restrita às suas regiões. No Brasil, temos exemplo como regional Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. No cenário estadual, temos o exemplo do Desembahia, que atua estritamente no estado da Bahia. A sua principal função é o apoio financeiro à iniciativa privada, que é de interesse de seus estados. Companhias de crédito, financiamento e investimento, as financeiras. São instituições privadas constituídas na forma de sociedade anônima que têm por objetivo o financiamento ao consumo, captando os recursos basicamente através da colocação de letras de câmbio. Não podem manter contas correntes. As suas operações estão limitadas a 12 vezes seu patrimônio, por ser uma atividade de risco. Sociedade de Crédito Imobiliário, SCI. São sociedades anônimas, instituições participantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, estando sujeitas, enquanto instituição financeira, às normas e fiscalização do Bacen. Elas captam recursos basicamente através de recebimento de depósitos em contas de poupança, letras e cédulas hipotecárias, depósitos a prazo e repasse de créditos oficiais. Além do financiamento direto, emprestam recursos às empresas para empreendimentos imobiliários, compra, construção e capital de giro para essas empresas. Importante: a emissão de letras imobiliárias é prerrogativa das sociedades de crédito imobiliário. As letras imobiliárias são lastreadas pelo conjunto de habitações financiadas pelo sistema e não podem exceder esse valor. Sociedade de Crédito Microempreendedor. São empresas constituídas sob a forma de companhia fechada ou sob a forma de sociedade limitada. Destina-se a conceder financiamentos e prestar garantias a pessoas físicas em empresas comerciais e industriais de pequeno porte. Bancos de investimento. Os bancos de investimento são instituições financeiras privadas especializadas em operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento de atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro e de administração de recursos de terceiros. Devem ser constituídos sob a forma de sociedade anônima e adotar obrigatoriamente em sua denominação social a expressão banco de investimento. Não possuem contas correntes e captam recursos via depósitos, a prazo, repasses de recursos externos, internos e venda de cotas de fundos de investimento por eles administrados. As principais operações ativas são financiamento de capital de giro e capital fixo, subscrição ou aquisição de títulos e valores mobiliários, depósitos interfinanceiros e repasses de empréstimos externos,
de acordo com a resolução do Conselho Monetário Nacional 2624 de 99. Além do capital próprio, os bancos de investimento contam com uma ampla pauta de alternativas para captar recursos. Órgãos de regulação, autorregulação e fiscalização. Conselho Monetário Nacional. O CMN é um órgão deliberativo de cúpula do sistema financeiro nacional. É ele que encabeça a lista das entidades reguladoras do sistema financeiro. Suas atribuições são estabelecer diretrizes gerais das políticas monetária, cambial e creditícia, regular as condições de instituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras, disciplinar os instrumentos de política monetária e cambial. O CMN é constituído pelos seguintes membros: Ministro da Fazenda como seu presidente, Ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central como coordenador. É uma entidade autárquica, vinculada ao Ministério da Fazenda, administrada por um presidente e 4 diretores, nomeados pelo Presidente da República. Funciona como um órgão de deliberação colegiada que disciplina, normatiza e fiscaliza a atuação dos diversos integrantes do mercado de valores mobiliários, aprovado pelo Ministério da Fazenda. Junto ao Conselho Monetário Nacional está previsto o funcionamento de comissões consultivas de normas e organização do sistema financeiro, de mercado de valores mobiliários e de futuros, crédito em geral, endividamento público e de política monetária e cambial. Banco Central, o Bacen, é um órgão executivo vinculado ao Ministério da Fazenda. Cabe-lhe cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas emanadas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o Bacen é um órgão executivo, é ele que executa as regras e as normas emanadas pelo Conselho Monetário Nacional. Responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional, que tem entre seus objetivos manter as reservas internacionais em nível adequado. O Banco Central funciona como banco dos bancos, gestor do sistema financeiro, agente da autoridade monetária, banco de emissão e agente financeiro do governo. Exemplos de algumas das atribuições privativas do Bacen: emissão de dinheiro, executar os serviços de circulação do dinheiro, executar os recolhimentos compulsórios, encaixes obrigatórios e depósitos voluntários das instituições financeiras, realizar operações de redesconto em empréstimos às instituições financeiras, controlar e fiscalizar o crédito, controlar e fiscalizar o capital estrangeiro, ser depositário de reservas oficiais de ouro e moedas estrangeiras no país, fiscalizar as instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas. Todos os atos relativos à instalação, funcionamento, fusões e aquisições de instituições financeiras e administrar a dívida interna. É importante salientar que, a partir da nova Lei de Responsabilidade Fiscal, o Banco Central deixou de emitir títulos e contrair dívida em nome do Tesouro Nacional. Até então, tanto o Banco Central quanto o Tesouro Nacional podiam emitir títulos públicos. Compete exclusivamente ao Tesouro a emissão de títulos com o objetivo de financiar o déficit público. Para implementar a política monetária, o Banco Central utiliza títulos emitidos pelo Tesouro e realiza operações de compra e venda desses títulos de acordo com a sua política de atuação.